aplausos, Anitta! Oi, gente, eu me chamo Anitta, atualmente tenho 16 anos e também sou escritora de literatura marginal. Inclusive, tenho alguns projetos e algumas participações em pesquisas científicas sobre racismo e sobre saúde da adolescente. Que legal! E hoje também temos a nossa professora de história magnífica, a Tia Paty. Vocês já me conhecem, né? Eu não preciso me apresentar de novo, não. Eu sou a professora Patrícia, dou aula de História A melhor na Escola Municipal General Manuel Cordeiro Neto. Cordeirinhos do meu coração, dou aula pro 6º ano, 8º, 7º. Falei aula com nono, não, com todo mundo. Então, simbora para as perguntas, cordeirinhos. Anitta, fala um pouco pra gente sobre o racismo e as diversas formas que ele pode agir. A gente tem vários tipos de racismo dentro da nossa sociedade. A gente tem o racismo recreativo, o racismo ambiental. Também temos o racismo institucional, temos o racismo religioso, inclusive. Para diferenciar assim um pouquinho, digamos que o racismo religioso ele se manifesta enquanto preconceito contra a religião de matrizes africanas ou indígenas, né? Inclusive, temos aí vários casos relatados, principalmente dentro de escolas, né? O racismo recreativo é aquele racismo que ele acontece como se fosse uma brincadeira, só que ele é como se fosse um tapa com um carinho depois, né, digamos assim. Que ele vem como se fosse algo engraçado e que vai servir de chacota para todos os outros que estão presentes ali naquele momento. E acho que o racismo institucional também é bom citar que ele acontece dentro das instituições que pessoas negras frequentam, seja ela trabalho, escola e tudo mais. Tia Paty, você não pode me dizer qual é a diferença do racismo institucional e a diferença do racismo estrutural? Posso sim, Lua. Historicamente, né, nós somos um país colonizado por um país europeu, que é Portugal. Dentro dessa colonização, a gente meio que enraizou o racismo. É como se ele fizesse parte da nossa identidade enquanto sociedade, enquanto povo brasileiro. Esse é o racismo estrutural. É algo que está tão enraizado que as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender aquela prática como racista. O racismo institucional é o racismo praticado pelas instituições oficiais, né? Estados, município, país, instituições na esfera do trabalho, da escola, as organizações sociais como um todo. Essa é a diferença entre o estrutural, que é aquele do nosso dia a dia, que está tão enraizado que a gente não consegue identificar com facilidade, e o institucional, que é praticado pelas instituições. Muito obrigada. Você, Nicolas. Anitta, é mais uma pergunta minha. Quando a gente vai se referir a uma pessoa negra, qual é o jeito mais adequado? Porque assim, a população negra ela é formada por pessoas pardas e pessoas pretas. Então, o termo uma pessoa negra, mulher negra, homem negro, ou então pessoa preta, não tá errado. Tipo assim, é muito fácil a gente identificar enquanto pessoas pretas, né? É muito fácil a gente identificar quando é algo que é feito pra meio que incomodar, digamos assim. Algo que é ofensivo, a gente consegue reconhecer. Então, utilizando o termo pessoa preta ou pessoa negra não tá errado. Bem legal, porque muitas vezes a gente quer se referir a uma pessoa negra, mas nós não sabemos o jeito certo, né? Porque na maioria das vezes a gente não quer ser ofensivo, não quer ofender o cabelo, o corpo. E muitas vezes a gente acaba ofendendo às vezes sem querer mesmo. Sim. Ele tá dentro do racismo estrutural. É racista sem perceber. Isso é importante, né? Quando vocês falam que a gente não quer, é porque a gente não quer machucar, a gente não quer ofender, né? E a gente acaba ofendendo e tá dentro do que a gente falou de racismo estrutural, né? Aquela história de você não conseguir identificar o que é ofensivo e o que não é. E aí, por exemplo, eu como mulher não negra, eu não vou poder definir esse parâmetro, né? Mas a Anitta falou exatamente na fala dela, quando ela diz que a pessoa preta, a pessoa negra, ela sabe diferenciar quando aquele termo está sendo usado de forma para machucar, de forma para ferir, né, como um crime, que é preciso a gente lembrar que o racismo é crime, do que uma forma de tratamento íntima, né?
ou minha pretinha, minha neguinha. Ah, a gente não pode usar esses termos? A gente pode, mas em que contexto, com qual entonação, com qual intencionalidade? Então a intenção, a entonação, ela define o que é e o que não é racismo. Então, inclusive, falando sobre isso, tem muitas coisas que a gente fala que a gente nem imagina que seja racista. Por exemplo, o criado mudo. Eu não sabia sobre o significado. E aí eu fui pesquisar e tipo, foi uma coisa muito triste, até parei de falar. Inclusive eu queria até mais saber qual dessas expressões que são expressões racistas que a gente usa no dia a dia sem nem perceber. É porque assim, essas expressões racistas que a gente não reconhece ser racista porque é algo que a gente escuta dentro da sociedade, está dentro do racismo estrutural, que a professora Patrícia estava explicando, né? E aí, eu não sei se vocês já escutaram, mas tem uma expressão que fala assim, quando a pessoa anda no sol fica muito suada, ela fala, eu tô cheirando a macaco. Não sei se vocês já escutaram isso. Pois é uma expressão que ela é racista porque ela não está se referindo realmente ao animal. Ela faz alusão a pessoas pretas que trabalhavam na época da escravidão no sol quente o dia inteiro. Então, tipo assim, essa é uma expressão racista que muita gente não sabe que é racista. Tem coisas que a gente fala que a gente nem imagina, né? E acaba ofendendo as pessoas negras. Mas assim, como a gente faz pra identificar que isso ofende aquela pessoa? É porque por ser algo estrutural, é muito difícil você saber que aquilo machuca ou você ter aquela noção, tipo, de imediato, assim que você fala, você perceber, quando você não tá do outro lado da história. Não tô falando que não dá pra perceber, mas fica um pouco mais complicado, sabe? Porque, às vezes, uma pessoa preta, por ela saber que aquilo ali é algo estrutural, não é algo que a pessoa realmente quer falar, não é algo que ela quer transmitir, ela fala, não, eu vou deixar passar porque não me afetou em nada, é um ditado popular, digamos assim, e não teve a intenção de fazer mal pra mim. Só que outras pessoas, elas podem fazer meio que uma ligação com algum trauma passado, algum comentário que ela já escutou. Então, pode ser ofensivo e não pode ser. Essas expressões que a gente não sabe que é racista. Eu acho que a palavra-chave que a gente está procurando, Lua, nesse aspecto, né? O que fazer para eu saber se é ou se não é? E aí isso vale para todo mundo, mas principalmente para a branquitude, que é pesquisar, né? Primeiro que a gente tem que ter uma coisa em mente, a população negra, ela não tem obrigação nenhuma de ficar explicando minuciosamente, né? Ficar falando de todos os detalhes, eles não têm essa obrigação, né? Então, se eles não têm essa obrigação, a obrigação é nossa de pesquisar. Por exemplo, outra expressão que eu acho que vocês já devem ter ouvido. Eu não sou tuas nega. Já devem ter ouvido essa, né? Sim. É uma expressão profundamente racista e machista. Sim. É um combo, né, de preconceitos. Faz uma ligação muito forte com a sexualização da mulher preta. Exatamente. E aí, como é que eu faço para identificar essas expressões? Se a gente for agora, se todo mundo que está assistindo agora, jogar no Google expressões racistas, a gente já tem glossários, dicionários feitos por instituições de cunho científico até, né? Pessoas especializadas em linguística que conseguem identificar, pelo menos na cultura brasileira, quais são as expressões racistas que a gente tem. Hoje, se vocês forem no Google e jogarem, vai estar lá. Então, como é que eu faço para saber? A gente tem que pesquisar. É o básico. Não dá mais pra gente viver em sociedade com os problemas que a gente tem, como o racismo, e esperar que a população negra faça esse trabalho de educação da branquitude. A gente tem a obrigação de ir lá pesquisar, eu não sei, vou pesquisar. Na dúvida, não diga. Pesquise antes. Tia Paty, como pessoa branca, eu queria saber qual o significado da expressão branquitude? Vamos lá, né? Vamos cutucar feridas que precisam ser cutucadas. A branquitude, e a gente fala de pacto da branquitude, Nicolas, são aquelas pessoas privilegiadas, né? Que não são alvo de preconceitos sociais. São as pessoas que não são negras, que não são indígenas, que não são asiáticas, né? Que não são ciganas, por exemplo. A branquitude, ela parte de um lugar social de privilégio, de acesso, né? Desde que o mundo se põe mundo.
de acesso à saúde, à qualidade de educação, de serviços, de moradia, né, a acesso a lugares de destaque social, de destaque histórico, cargos de poder, né? A branquitude é justamente a classe social das pessoas privilegiadas, daquelas que não são alvo do preconceito, do racismo. Infelizmente, são aquelas que praticam o racismo. E aí, por exemplo, você pode dizer assim, não, mas eu sou uma pessoa branca, mas eu não sou racista. Aí a gente vai entrar num assunto bem delicado. Por quê? Porque nós somos racistas. De que forma que nós somos racistas? Lembra que eu falei no começo sobre racismo estrutural? A gente está dentro de uma sociedade racista. Mesmo que a gente não se reconheça enquanto racista, por exemplo, uma pesquisa feita pela instituição Locomotiva, foi levantado um dado que diz o seguinte: 84% dos brasileiros reconhecem o racismo como parte da sociedade, mas somente 4% se reconhecem enquanto preconceituosos. A conta não bate, entendeu? Então, assim, a Angela Davis tem uma frase que eu amo e que eu acho que tem que ser a base. A gente tem que tirar o racismo da nossa estrutura e colocar a Angela Davis. Ela diz o seguinte: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Entendeu? Então, assim, não basta só eu dizer, mas eu não sou racista. É mais que isso. Eu preciso me reconhecer enquanto racista, porque eu estou dentro de uma sociedade racista, e a partir desse meu lugar, o que eu posso fazer para lutar contra o racismo? Como eu posso me tornar antirracista? Entendeu? Sim. Nita, mais uma pergunta. Existe racismo para pessoas brancas? Não existe racismo com pessoas brancas, até porque elas são favorecidas em todos os aspectos possíveis dentro da nossa sociedade. Desde o início dos tempos, desde enquanto os humanos se reconhecem enquanto humanos, até hoje. E aí eu posso até ligar isso com o racismo recreativo que a gente citou antes. Que numa rodinha, uma pessoa branca, ela pode ser chamada, um apelido que dão para pessoas brancas é Gasparzinho, quando a pessoa é muito branca, sabe? Que falam que ela, parece um fantasma. Isso não é racismo, entendeu? Mas quando você tá numa rodinha de amigos e você chama o seu colega negro de macaco, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo, você tá cometendo o racismo ali recreativo, porque ele tem a intenção de fazer quem tá em volta rir. Ele tem a intenção de divertir as pessoas. Como você é filha de você veio da família negra e você sofre bullying na escola ou até racismo na sua família, assim, isso não é normal, claro. Mas, tipo, como é o nome desse racismo assim? É o racismo estrutural. Ele se manifesta dentro das famílias, inclusive. Que, tipo, eu sou filha de uma mulher negra e meu pai é branco, mas a família da minha mãe é indígena e africana. E eu sempre escuto, né, esse tipo de brincadeira desagradável. E, tipo, não é algo legal, mas como a gente faz pra tentar lidar com isso? Eu acho que a principal forma de você lidar quando o quesito é autoaceitação é você tentar não ignorar, mas sim deixar passar muita coisa que você escuta. Porque quando é algo estrutural, é muito difícil tirar dali. Entendeu? É algo que está enraizado ali há muito e muito tempo. Então, tipo assim, se a minha família faz um comentário racista, se esse comentário ele veio da minha bisavó, que passou pra minha avó, que passou pra minha mãe, que passou pra mim, eu acho que ao invés de tentar, não que você não deva tentar tirar esse racismo delas, mas eu acho que ao invés de você tentar bater de frente como se fosse a principal solução para esse problema, eu acho que você deve não deixar mais passar adiante esse racismo estrutural. Você tem que parar ele ali. Quebrar o ciclo. Exatamente, quebrar o ciclo. Essa é a frasezinha que eu tava procurando. Tipo assim, se ela foi racista comigo, eu não vou ser racista com o próximo. Tipo assim... Cortar a linha, gente. Exatamente. Uma situação pessoal. Eu venho de uma família de meu pai é preto e minha mãe é branca. O contrário também. Pois é. A minha mãe diz que eu sou clara demais pra ser negra, mas que eu sou escura demais pra ser branca. Minha mãe me fala isso. Eis a questão. Só que enquanto autoaceitação, sombra é preta. Se eu sou parda, se eu sou branca, não sei, porque pro meu pai eu sou mais escuro que ele. Pra minha mãe eu sou mais clara que ele. Então na vida da minha mãe eu sou branca, na vida do meu pai eu sou negro. Não sei o que é isso.
muito complexo, né? Essa questão da que a gente chama da identidade, colorismo, a gente entra no âmbito do colorismo, né? Eu sou clara demais para ser preta, sou preta demais para ser branca. Complicado. Inclusive, essa questão do eu sou preta demais para isso, eu sou branca demais para isso, também vem da parte do embranquecimento que queriam fazer aqui no Brasil. Sim, a Patrícia explicou um dia desse Sim. que saudade da dona da Patrícia. Tem uma pintura que ela é muito interessante, se eu não me engano é uma pintura, não lembro se é uma fotografia, que é uma senhora de idade levantando a mão para os céus e, tipo assim, agradecendo. Só que quando você pega o contexto inteiro daquela obra, você vê uma mulher negra, um homem branco e um bebê branco. Sim, é uma pintura. E aí a senhora ela estava agradecendo aos céus pelo bebê ter vindo branco e não negro, que nem a mãe. Pelo medo, né? Sim. Inclusive a senhora que está agradecendo, ela é uma mulher preta. Tia Paty, já entrando na área da saúde, a senhora trouxe alguns dados pra gente. Eu queria saber um pouco sobre a saúde do povo negro. Perfeito, vamos lá. Eu vou fazer até um convite, vou aproveitar, né? Os cordeirinhos aqui da Escola Cordeiro Neto. Isso aqui vai estar no infográfico, que vai ser publicado aqui na página e vai estar disponível lá na biblioteca da nossa escola, para quem quiser ter acesso a essas informações. Mas eu tenho alguns dados que são, assim, terríveis, mas que a gente precisa abordar. Por exemplo, 70% das pessoas negras relatam sofrer racismo estrutural, agravando casos de depressão e ansiedade. Então a gente tem o impacto do racismo na saúde mental, que foi algo até que a gente já falou em outros episódios, vocês já falaram em outros episódios do Cordeiro Cast, né? 73% da população negra vive em condições de vulnerabilidade, dificultando o acesso a cuidados de saúde mental. Esse é um dado do IPEA de 2022. A ONU traz outro dado, né, esse de 2023, que também é muito alarmante, que diz que o racismo institucional nas redes de saúde afeta diretamente o diagnóstico e o tratamento adequados para a população negra. Né? Por exemplo, doenças que atingem mais a população negra, às vezes elas não são diagnosticadas por conta desse racismo institucional. E aí vem dados que são muito alarmantes. Pessoas negras têm 50% mais chances de desenvolver transtornos mentais devido à marginalização, né, às desigualdades. Isso é um dado da Unifesp de 2023. E o Ministério da Saúde em 2022 traz um dado muito triste, que é a taxa de suicídio entre jovens negros de 15 a 29 anos é 45% maior que a de jovens brancos. Então isso aqui é apenas um pequeno recorte, né, muito pequeno mesmo, só para a gente contextualizar o quão é importante a gente falar de saúde da população negra. Eu vou convidar, né, para todo mundo que está assistindo e para os nossos alunos da Cordeiro Neto a darem uma olhada nesses dados que vão ser publicados aqui na página do videocast, do podcast. Darem uma olhada nos dados e refletir um pouco sobre isso, né, para a gente poder ter um debate mais profundo sobre a questão da saúde da população negra. É isso. Falando sobre dados e pesquisas, nós fizemos uma pesquisa e concluímos que muitas pessoas chegaram à conclusão que sofrem racismo por conta de sua aparência, raça ou cor. E isso é uma coisa muito prejudicial para o seu psicológico e para a sua saúde mental, né? É porque tipo assim, quando você fala da pele de uma pessoa, da aparência dela, mesmo que ela não demonstre naquele momento, aquilo vai ficar na cabeça dela e vai voltar em algum momento. Em determinado momento da vida dela, tipo, ela pode esquecer, mas se ela escutar um comentário parecido ou que tenha algum tipo de meio que ligação com o que ela escutou antes, ela vai fazer essa assimilação, essa relação. E aí ela já vai ficar mal por conta daquilo e aí pode resultar nesses problemas psicológicos. Eu tenho uma pergunta, acho que você consegue me responder. Falando em relação, né? Você falou em relação. Uhum. E aí você apresentou um trabalho na Feira de Ciências sobre racismo ambiental, não foi isso? Tem alguma relação, Nita? A gente está falando de saúde da população negra. Sim. Existe alguma relação entre esse impacto na saúde com o racismo ambiental?
Tem sim, inclusive eu estava apresentando hoje, tá? Na Feira de Ciências. Tem uma ligação porque as pessoas de periferia, esse racismo ambiental, ele existe com pessoas de áreas periféricas, né? Áreas ali um pouco menos favorecidas no quesito dinheiro. E aí, por conta desse preconceito, por conta dessa negligência que essas pessoas sofrem, elas têm uma maior dificuldade de acesso à saúde, como por exemplo, posto de saúde, hospitais em si, ajuda psicológica também é muito difícil de conseguir. E aí tem essa dificuldade e existe uma correlação com o racismo ambiental, sim. Perfeito. E para finalizar o Cordeiro Cast, a nossa apresentadora Lua fez uma poesia dedicada à Anitta. Eu fiz inspirada na negra, na beleza negra, porque ela é belíssima, gente. Ela é linda, belíssima. Assim embaixo. E eu fiz essa poesia porque é muito importante respeitar essa cultura. E se não fosse por eles, o Brasil não seria parte, gente. Pelo amor de Deus, sem cultura negra. E também, a nossa convidada merece, né, gente? Concordo de novo. Vou chorar. No caso, eu vou colocar só um trecho, vou ler só um trecho, porque é muito extenso. O grito dos negros é poesia viva, é um balé de alma, é um gingado de amor, é o colo mais quente, o abraço mais forte, é encanto do riso que vence a dor. Cabelos crespos com coroas divinas, tranças que contam a história em linhas verdadeiras, culturas de resistência, trama de fé, de luta e de herança. E as comidas tem muzá, que abraça o coração, tem acarajé, vatapá, feijão de corda, tem dendê, tem axé, tem celebração. A capoeira, dança com o vento. Fecha o resto da poesia, vou mandar pra Anitta e vou colocar no nosso perfil do podcast. E para encerrar, eu gostaria de voltar para a fala da professora Patrícia, né, sobre a Angela Davis. Não adianta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Queria agradecer também o convite, né? Foi incrível participar aqui do podcast. E por último, uma frase que estava presente na prova da professora Patrícia é que se existem 9 pessoas numa mesa e chega um nazista e ninguém se levanta, então existem 10 nazistas na mesa. E eu não estou me referindo somente a nazistas.